Olá, pessoal. Boa tarde para você que nos acompanha aqui na Jangadeiro Band News FM, também no Spotify e YouTube do Jornal Jangadeiro. Está no ar o Vozes do Cooperativismo, um programa institucional do Sistema OCB Ceará. Eu sou Rafael Mesquita e vou acompanhar vocês nessa programação sempre à 1 da tarde aqui nessas mídias. E mais se você preferir, também exibimos o programa aos sábados às 8h30 na TV Jangadeiro. O Voz do Cooperativismo é um programa que traz como pauta principal esse modelo de negócio que transforma a economia e transforma também vidas. Já pensou na oportunidade de ter o seu próprio negócio e, ao mesmo tempo, compartilhar esse empreendimento com outros colegas e todos vocês se tornarem donos dessa iniciativa? Isso é cooperativismo. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essa alternativa de empreender no estado do Ceará com os nossos convidados de hoje. A gente recebe aqui o André Fontinelli, que é gerente de processos corporativos do Sistema OCB Ceará, e também recebemos a Thaís Carvalho, que é a nossa assessora jurídica lá da OCB Ceará. Sejam bem-vindos, bem-vindo, André. Obrigado. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Tenho certeza que hoje nós vamos ter uma conversa bastante enriquecedora e vamos esclarecer aí de modo bem tranquilo, muito didático, como é esse processo de registro das cooperativas. Muito bem, bem-vinda, Thaís. Obrigada. Igualmente, conforme o André falou, é muito importante para a gente hoje estar nesse espaço para falar de cooperativismo, né? É um modelo de negócio tão promissor e que ainda não é tão difundido. Então, hoje a gente está aqui com essa missão. Missão que a gente assume a partir de agora, vamos modificar essa realidade e vamos compreender o que é cooperativismo, como vocês anteciparam. No programa de hoje, a gente vai debater sobre o processo de registro de cooperativas, saber como as cooperativas podem procurar o Sistema OCB Ceará, que é muito importante que nossos ouvintes, espectadores saibam que o Sistema OCB Ceará, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras no estado do Ceará, é a entidade máxima representativa das cooperativas no nosso estado. E por ser essa entidade, a entidade que apoia o desenvolvimento das cooperativas, apoia, inclusive, o processo de constituição das cooperativas. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. André, para a gente começar aqui, eu queria entender por que as pessoas poderiam escolher o cooperativismo, portanto, o modelo de empreendimento cooperativa, ao invés de outros como alternativa. Bom, é interessante a sua pergunta, porque às vezes as pessoas se perguntam, né? O que essa cooperativa, o que essa ideia de cooperar com outras pessoas pode me favorecer? Então, é preciso a gente entender o que é uma empresa comum para depois a gente identificar qual é a diferença da cooperativa. Então, vamos lá. Uma empresa comum, você tem um empreendimento, um negócio qualquer, e você aporta ali um capital para fazer aquele negócio acontecer. E aí essa empresa vai contratar pessoas, adquirir matéria-prima, aplicar tecnologia e com isso ela vai desenvolver produtos e serviços que ela vai vender no mercado, né? E a partir daí vai ser gerado um valor a mais que a gente chama de lucro. E esse lucro depois é distribuído na forma de dividendos para aquelas pessoas que são sócias. Quer dizer, para aquelas pessoas que aportaram o capital. Já na cooperativa, essa lógica se modifica completamente. Segundo a Aliança Cooperativista Internacional, a cooperativa, na verdade, é uma associação de pessoas que é constituída para prestar serviços de natureza econômica, social e cultural para aquelas pessoas por intermédio de uma empresa. Então, veja só, aqui a gente não tem mais só uma empresa. A gente tem um grupo de pessoas que formam uma associação e esta associação organiza uma atividade empresarial cujo objetivo é prestar serviços para aquelas pessoas. Então, veja só, o modelo se torna diferente aí, porque enquanto na empresa comum o objetivo principal é a geração de lucros para remunerar quem investe o capital, na cooperativa, o objetivo principal é a prestação de serviços para favorecer aquele grupo de pessoas. Então, é necessário que aquele grupo de pessoas
tenha uma demanda em comum, elas careçam de um serviço em comum. André, se a gente fosse fazer aqui uma perspectiva gráfica para o pessoal entender a gente sai de uma posição, a empresa tradicional de uma posição totalmente verticalizada, e para a empresa cooperativa a gente muda para uma realidade completamente horizontalizada. Completamente horizontalizada, porque na figura da cooperativa, os sócios são também usuários. E além de sócios e usuários, eles têm um controle da gestão. Quer dizer, a diretoria da cooperativa, o conselho fiscal da cooperativa, são órgãos que vão controlar aquela empresa e somente as pessoas que são sócias, ou seja, que são consumidoras do serviço, é que podem participar desses órgãos. Então, a gestão, por ser democrática, ela horizontaliza naquele grupo o poder de tomar as decisões. Muito interessante, né? Acho que essa palavra democrática resume muito bem uma das grandes diferenças desse modelo de negócio, que de fato coloca todos os responsáveis, os associados, os sócios da cooperativa na posição de codonos, né? Digamos assim, né? Ao invés de ter um único dono, um grupo de acionistas, às vezes uma família que é proprietária, né, de um empreendimento, você tem aí um conjunto de pessoas que se associam numa mesma temática, no mesmo valor, né, para montar esse negócio. E que tipos de cooperativas podem ser montadas, André? Que tipos de organizações cooperativas podem ser montadas? Bom, segundo a legislação, as cooperativas podem atuar em qualquer segmento, né? Não há uma vedação legal. No entanto, as cooperativas hoje elas são, vamos dizer assim, categorizadas pela OCB em 8 ramos. Então, nós temos aqui o ramo agropecuário, temos o ramo de crédito, o ramo de saúde, transporte, trabalho, consumo, infraestrutura e, mais recentemente, temos o ramo de seguros, né? Que é uma perspectiva totalmente nova que surgiu a partir de uma lei que foi aprovada esse ano, permitindo às cooperativas que atuem como operadoras de seguros, né? Então, é uma evidência de que as cooperativas elas não estão presas a um determinado tipo de atividade. Vamos dar um exemplo, então, de cooperativa do ramo saúde, que você citou. Bom, nós temos aqui no Ceará diversas cooperativas de saúde. Uma que certamente o público todo vai conhecer é a Unimed, que é a cooperativa de trabalho dos médicos, né? Então, é uma cooperativa que, embora tenha uma marca unificada, ela, na verdade, representa um sistema de cooperativas. Então, nós temos, por exemplo, a Unimed Fortaleza, a Unimed Ceará, a Unimed Cariri, a Unimed Sobral, né? Então, são cooperativas de médicos que formam um sistema. E qual é o serviço que essa cooperativa presta ao seu associado? Veja só, o associado é o médico. É aquele profissional que tem a atividade econômica dele, onde ele obtém ali a sua renda. Sim. E ele usufrui do serviço que a cooperativa presta. A cooperativa operacionaliza um plano de saúde, onde ela capta os clientes, oferece uma infraestrutura para atendimento, permitindo que o médico possa se concentrar especificamente na sua atividade principal, que é atender os seus pacientes. E daqui a pouquinho a gente volta para debater um pouco mais sobre como organizar uma cooperativa e registrá-la. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo, um programa do Sistema OCB Ceará. Estamos aqui na TV Jangadeiro, também na rádio Jangadeiro Band News FM, nas mídias digitais do Sistema Jangadeiro. Espero que tenha ficado para o nosso público tão ilustrativo como ficou para mim, mas está muito claro, né, que o modelo cooperativo não só torna cada membro associado à cooperativa também dono desse empreendimento, como oportuniza principalmente que se gere trabalho e renda. E eu acrescento mais nessa experiência, né, com o Sistema OCB Ceará, um ponto muito interessante que eu acho sempre importante destacar, André, Thaís, é que
os recursos, né, o volume de capital, de grana, de dinheiro que circula na cooperativa, acaba ficando naquele local que aquela cooperativa está instalada. Vejam só, quem são os sócios da cooperativa, quem são as pessoas que vão receber lá os dividendos, produtos desse negócio. Nesse caso da cooperativa, né, de saúde Unimed, os médicos. Esses médicos residem e moram onde? Em Fortaleza, em Maracanaú, enfim, numa cidade aqui do Ceará, e onde, né, os dividendos que eles acumulam, de alguma forma, entram em que economia? Na economia desses locais, na economia do Ceará, na economia de Fortaleza, na economia, exemplificadamente, de Maracanaú. Eu costumo dizer que a cooperativa é uma empresa acessória, instrumental. Porque, veja só, o médico tem a atividade econômica dele. Ele tem lá ou o consultório dele, ou a clínica dele, ou ele realiza os atendimentos dele em algum hospital. Mas a cooperativa acaba tendo uma atividade acessória. Então, é por isso que a gente diz que a cooperativa não visa lucros. Na verdade, a cooperativa gera riqueza, porque ela atrai o cliente para o médico, ela operacionaliza a infraestrutura que o médico precisa para trabalhar, mas em vez de gerar excedentes, dividendos sobre o capital que o médico investiu, na verdade, aquela atividade que o médico faz no dia a dia acaba sendo mais bem remunerada, porque todos esses custos que seriam objeto de despesa para o associado ou que reduziriam a rentabilidade dele, na verdade, entram como uma remuneração para o valor do trabalho dele. Então, o médico, ele acaba tendo uma remuneração melhor porque ele economiza na infraestrutura, porque ele economiza na captação de cliente, porque ele economiza nos exames e tudo mais, né? Então, a cooperativa não gera lucros para distribuir ao médico. Ela faz com que o médico ganhe mais a cada atendimento que ele faz. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho também, mas eu queria localizar novamente a OCB nesse processo. Falamos do modelo cooperativo, falamos da importância, falamos, né, das oportunidades que geram, como você acabou de colocar, né, inclusive para um grupo de profissionais que, se não tiverem uma renda lá familiar, não teriam oportunidade de montar seu próprio negócio e encontram na cooperativa como alternativa. Mas eu queria saber como a OCB, que eu ilustrei para vocês no começo, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras no estado do Ceará, entidade máxima de representação do cooperativismo, como essa organização ajuda aquele grupo de pessoas que quer organizar, que é importante dizer, é sempre coletivo, viu, gente? Como aquele grupo de pessoas pode organizar uma cooperativa, como é que a OCB ajuda nesse processo introdutório? Maravilha. Eu vou te fazer uma introdução desse assunto, porque nós temos um especialista aqui que vai esclarecer melhor para a gente. Então, quando um grupo de pessoas deseja constituir uma cooperativa, nós, na verdade, fazemos uma distinção, tá? A gente trabalha com grupos de pessoas que querem montar uma cooperativa, mas ainda não formalizaram nada. E tem um outro grupo de pessoas que já formalizaram a sua cooperativa. Qual é o critério que a gente diferencia para um serviço ou para outro? É a existência de um CNPJ. Então, aquele grupo já tem um CNPJ, já formalizou a constituição de uma cooperativa, então a gente vai para o processo de registro, que é o que a Thaís especificamente vai esclarecer para a gente. Por outro lado, é muito comum que as pessoas cheguem com uma ideia. Olha, nós temos um grupo, a gente já faz determinado tipo de serviço conjuntamente, a gente tem uma necessidade coletiva qualquer e a gente está querendo formalizar isso e entendemos que a cooperativa é um caminho. Então, aqui a gente tem um outro serviço que a gente chama de processo de constituição orientada de cooperativas, né? Ou POC, né? Que é o processo de orientação à constituição de cooperativas. E esses dois serviços, eles são operacionalizados dentro de um setor que a gente chama lá de setor de desenvolvimento de cooperativas. É muito importante a gente guardar esse nome, porque é esse o departamento que o sistema OCB, juntamente com o SESCOP, que são entidades conjuntas,
organizam para fazer o atendimento direto às cooperativas. Então, quando um grupo de cooperativas, um grupo de pessoas deseja constituir uma cooperativa, o que a gente orienta? Procura a Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas. Lá você vai ter um analista nosso, especialista em cooperativismo, que vai orientar o processo de formação do grupo. Nós vamos ver se existe uma viabilidade social. Quer dizer, se realmente nós temos ali 20 pessoas ou mais que realizem uma atividade econômica conjunta, por exemplo, são produtores rurais, são profissionais de uma mesma profissão ou grupo profissional, são consumidores de um determinado produto ou serviço, e aí, conjuntamente, eles precisam melhorar essa atividade. Então, tem viabilidade. Vamos oferecer capacitações, vamos oferecer assistência técnica para analisar se o negócio é interessante, economicamente falando, para apoiar na elaboração dos documentos, até a Assembleia de Constituição. Então, desde o primeiro momento, nós temos um serviço para acompanhar esse grupo, visando orientá-lo para que ele se constitua ou não como cooperativa. Esse serviço é feito de maneira gratuita. E, de igual forma, quando a cooperativa já vem registrada, ou seja, ela já tem um CNPJ, a gente também vai fazer esse acompanhamento. Nós vamos ter um analista especificamente designado para aquela cooperativa, nós vamos ter uma série de programas de soluções para atender aquela cooperativa, mas aquele analista vai acompanhar a cooperativa no processo de formalização, que aí é o processo de registro, que eu não vou entrar nos detalhes, porque justamente é a especialidade da nossa amiga Thaís aqui. Mas a gente vai continuar essa conversa. Vamos fazer então, minha gente, um rápido intervalo. Você está acompanhando o Vozes do Cooperativismo, um programa do Sistema OCB Ceará. E daqui a pouquinho a gente volta para debater um pouco mais sobre como organizar uma cooperativa e registrá-la. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo, um programa do Sistema OCB Ceará. Estamos aqui na TV Jangadeiro, também na rádio Jangadeiro Band News FM, nas mídias digitais do Sistema Jangadeiro. Temos convidados muito especiais aqui comigo, o André Fontinelli e a Thaís Carvalho, ambos membros aí do Sistema OCB Ceará. São advogados, então cuidam da parte legal, de todos os processos de ingressos de cooperativas, assim como outros temas no Sistema OCB Ceará. Eu quero continuar, minha gente, com vocês, nosso bate-papo sobre o registro de cooperativas, sobre a criação de cooperativas e como o Sistema OCB Ceará, entidade que representa o cooperativismo aqui no estado, tem ajudado, né, aquele grupo de pessoas, 20, 30 pessoas, que quer montar um negócio no modelo de negócios cooperativista. Thaís, eu queria que você explicasse para a gente o papel também do ponto de vista legal da OCB. Eu citei várias vezes que a OCB é a entidade máxima representativa e, portanto, o órgão oficial de registro das cooperativas. Onde é que está isso, minha querida? Está na lei? Sim. Hoje, no caso, o cooperativismo, ele encontra amparo legal numa lei federal, que é a 5764 de 1971. Embora ela seja bem antiga, né, ainda é um tema bem vivo, assim, no momento. Então, o registro da OCB, ele encontra amparo legal nessa legislação, né, no artigo 107, onde ele fala que as cooperativas, para o seu devido funcionamento, elas obrigatoriamente precisariam se registrar na OCB, né? Lembrando que esse registro ele é nacional, né? Aqui, enquanto unidade estadual, nós acompanhamos todo esse registro, gerenciamos, né? Acompanhamos essas cooperativas, mas também há o acompanhamento da OCB nacional. Então, para ficar mais claro ainda, Thaís, a gente tem na OCB como, digamos, a OAB
das cooperativas, Um né? Se a órgão gente de classe. fosse pensar nesse sentido. Para a gente continuar entendendo, então, além desse processo que o André falava no começo, né? Quando a cooperativa começa a ser formulada, pode ser que ela já venha com o CNPJ constituído, que ela buscou lá junto à junta comercial. Pode ser que seja um grupo de pessoas que vai criar a cooperativa. Nos dois casos, no processo de criação da cooperativa, eles acessam uma plataforma, né, que, além de outros serviços que a gente já citou, mas tem uma plataforma que é utilizada pelo Sistema OCB Ceará. Fala um pouquinho sobre ela. Pronto. A nossa plataforma ela se chama SouCop. O nosso processo ele é inteiramente eletrônico, né? E a cooperativa interessada em se registrar conosco tem que entrar, fazer um cadastro inicial e submeter as informações que o sistema solicita e os documentos. Né? Em um momento posterior, toda essa documentação, essas informações serão analisadas por uma analista especialista. E, na maioria das vezes, eu costumo dizer, tem muitas cooperativas que chegam bem carentes para a gente de assessoria técnica. Então, esse primeiro contato que eles têm com a gente já disponibiliza para eles uma assessoria técnica. Então, a análise que a gente faz na documentação é com a finalidade de deixar aqueles documentos em conformidade com a legislação cooperativista, principalmente para essas cooperativas que pretendem participar de certames públicos, que precisam estar com a documentação toda conforme a legislação determina, né? Então, a gente já presta esse serviço no processo de registro. No processo de registro, nós já pensamos na questão da sustentabilidade da cooperativa, né, no momento posterior, né, não tão somente para o registro. Então, nosso olhar no processo de registro também é nesse sentido. E quais são os documentos que são necessários, Thaís, para registrar uma cooperativa? Pronto, nós solicitamos a documentação dos 2 últimos exercícios da cooperativa, dos 2 últimos anos de funcionamento, se ela já tiver, porque também ocorrem casos de cooperativas que se constituíram no ano vigente, né? Então, ela só apresenta aquilo que ela já dispõe no momento. E aí, nós solicitamos o cartão do CNPJ, o ato constitutivo, o estatuto social vigente da cooperativa, as atas das suas assembleias gerais, que podem ser ordinária, extraordinária ou especial, para aquelas que são enquadradas na Lei 12.690, que é voltada para as cooperativas de trabalho, né, que já é uma lei especial. E, a partir disso, a gente também solicita um pagamento, né, em relação a uma taxa que é simbólica, não é que a lei prevê, mas é uma taxa simbólica que nós também cobramos pelo serviço. E, no mais, a parte documental é só essa, né? E aí tem a parte cadastral também, que é onde a cooperativa ela vai preencher os dados dos seus órgãos sociais, né? Conselho de administração, conselho fiscal, enfim. É muito importante isso que você está colocando. A gente citou aqui a plataforma SouCop, né? Citamos o processo de registro, acompanhamento, mas dizer também que essas informações estão na internet, né? A gente tem o site do Sistema OCB Ceará, que é ceará.coop.br. COP, o comecinho lá é C-O-O-P, né? O comecinho de cooperativa é ceará.coop.br, que é o site do Sistema OCB Ceará, que tem acesso a todos, né, os tutoriais desse processo inicial de montagem, ou mesmo nessa etapa de registro, também temos os tutoriais lá nas páginas específicas que tratam disso. Acho que é importante compartilhar essa informação, porque vai que nesse programa de hoje a gente inspirou várias pessoas a se organizarem, né? Grupos de pessoas, grupos de profissionais a se organizarem, alguém ali liderando, né? Vamos ter essa ideia aqui, amigos. Vamos pensar aqui, a gente pode empreender nesse sentido, né? Mas, ainda continuando esse debate, eu queria, André, que a gente destacasse um ponto fundamental ainda da sociedade cooperativa, né? Eu acho que a OCB tem esclarecido muito isso quando chegam os grupos de pessoas lá. Às vezes, pode aparecer um grupo de pessoas que vai pensar que a empresa cooperativa constituída vai ser no formato do que eles veem aí no mercado tradicional, e vai ter um dono de fato ou um acionista majoritário. Fala para a gente desse detalhe muito importante. Pronto. Interessante você tocar nesse ponto, porque aí a gente tem a questão de onde vem o investimento para aquela empresa funcionar e também do consumo dos serviços, né? Você colocou para a gente no início da conversa o exemplo de uma cooperativa de médicos, né? Você pediu e a gente falou. Mas eu fiquei pensando aqui, vamos imaginar uma cooperativa de profissionais de comunicação, né?
Você imagina se cada profissional de comunicação que quisesse ter o seu jornal, o seu programa no YouTube, o seu podcast, tivesse que constituir toda uma estrutura dessa, né? Montar o seu estúdio, adquirir câmeras, microfone, tudo mais, reservar um espaço, alugar um espaço, contratar profissionais para cuidar do som, da edição, do marketing, do design e tudo mais, seria inviável. Você concorda? Sim. Mas a gente pode ter um grupo de profissionais de comunicação, um grupo de jornalistas que desejem fazer essa atividade conjuntamente. Então, perceba que todos eles têm um ofício em comum. E todos eles têm uma necessidade em comum de ter uma infraestrutura e de um arcabouço de serviços para que a sua atividade profissional possa brilhar no mercado. Então, eles são consumidores comuns, ou seja, existe um rol de produtos e serviços que todos eles consomem. Então, a gente poderia, né, imaginar uma cooperativa de jornalistas, uma cooperativa de profissionais de comunicação em que a cooperativa fornecesse essa estrutura. Mas aí, veja só a grande diferença. Eu também, como advogado, posso montar uma estrutura dessa. Eu posso alugar uma sala, posso adquirir as câmeras, posso contratar os profissionais, e aí eu alugo para você. Só que eu investi o meu capital, e aí eu vou fazer o aluguel dessa estrutura e desses serviços por um valor superior ao meu custo. Justamente porque eu preciso gerar uma lucratividade que remunere o meu capital investido. E, naturalmente, o meu esforço e tudo mais. É ótimo isso. A gente tem uma atividade econômica sendo desenvolvida e que contribui para a sociedade. Porém, na cooperativa, essa realidade é diferente. Vocês, profissionais de comunicação, não investiriam o capital visando fornecer essa estrutura por um valor superior ao custo para ter uma remuneração sobre o capital. Vocês não seriam investidores, vocês seriam financiadores da estrutura. Você percebe? O seu aporte financeiro não seria visando o retorno, seria visando financiar a estrutura para que ela simplesmente funcionasse e você pudesse usufruir. Então, a gente teria um momento que você usufruiria, um momento em que outro profissional usufruiria, o outro momento em que usufruiriam conjuntamente. Então, veja que descaracterizou totalmente a questão da lucratividade e a gente passa a ter aqui um usufruto, né, um consumo de serviços. Isso se reflete também em outras questões, como, por exemplo, a questão do voto, né? A questão do voto. E aí, nessa situação, a gente não vai imaginar que o Rafael investiu um pouco mais de dinheiro ali, então ele vai ter um poder de voto maior. Então, quer dizer, numa empresa, se você tem 51% das ações, você tem 51% dos votos e você manda sozinho, né? Primeiro que na cooperativa, esse limite máximo é de 33%. 1/3 é o máximo que uma pessoa pode ter no financiamento do capital. E mesmo que você tenha 33% do capital, né, e um outro colega que seja associado da cooperativa só tenha 5% do capital, vocês dois terão o mesmo poder de decisão. Porque aqui nós temos a regra de que é um voto por cada pessoa. O voto é personalíssimo. Muito interessante, muito interessante. Então, aqui a gente traduz novamente o espírito democrático da cooperativa. Não, bom que no seu exemplo você trouxe uma realidade muito prática, né, de como muitas vezes o negócio cooperativo nasce. A necessidade de um pouquinho de cada um que contribui, forma um bolo e assim a gente consegue montar ali, digamos assim, o piloto do processo, né, ter o nosso alicerce conjunto para sair e empreender de alguma forma, como eu falei no começo. E eu acho que é muito importante que o nosso público compreenda que essa sociedade de pessoas que você falava no começo, André, que a Thaís explicava aqui como se dá o registro, para ser constituída, é da união realmente de esforços e até da pouca grana que você pode ter no momento de montar esse empreendimento, que você consegue ter um resultado positivo, um empreendimento montado, que mais na frente vai gerar renda para você. De fato, o objetivo final não é fazer, né, uma pessoa que está lá fazendo o investimento inicial ter lucro, mas um conjunto de pessoas que botou um pedacinho, né, de cada um
chegar no ponto de ter mais na frente, eu acho que é o mais importante, né? Trabalho e renda. A gente está falando aqui de trabalho e renda. Os cooperados são pessoas que se organizam para, de alguma forma, né, gerar renda a partir da sua força de trabalho. Eu acho que esse ponto também tem que ficar muito, muito claro, né, Thaís, para todo mundo que está se organizando nas cooperativas. Mas pensando, Thaís, que a cooperativa é uma sociedade de pessoas. O André deu o exemplo dos profissionais de comunicação. Eu não entendo nada dessa parte de gestão. Assim como dezenas de outras pessoas, meus colegas, poderiam não ter. Mas vai que a gente quer montar, por exemplo, uma cooperativa de profissionais da comunicação. Como é que a gente pode pensar, muitas vezes, a documentação inicial, esse apoio? Eu sei que você falou que existe no Sistema CB Ceará, né? Mas existe muitas vezes erros comuns. O que a gente pode prevenir aqui a galera a respeito de erros comuns na etapa lá de apresentação dos documentos? Pronto. Existem alguns requisitos essenciais para se constituir a cooperativa, né? O primeiro deles, previsto pela lei geral, é que se tenha minimamente 20 pessoas dispostas a constituí-la. E que essas 20 pessoas, elas também exerçam atividades que se correlacionem. Quando a gente fala da correlação entre as atividades, a gente não pensa, assim, um pensamento cooperativista não é no sentido de que são atividades com fins de atender um tomador de serviço. Não, são atividades, um objetivo em comum entre essas pessoas que irão compor a cooperativa, né? A gente deve partir da premissa, por exemplo, que a cooperativa, como você falou, é renda, é trabalho, né? Por vezes, oportuniza o primeiro emprego, né, para um profissional que, se de repente ele não estivesse dentro de uma cooperativa, ele não teria acesso ao mercado. Então, assim, inicialmente, precisaria dessas 20 pessoas dispostas, que exerçam atividades, que se comuniquem, né, e para depois a gente dar início à parte burocrática, né, que é a elaboração da documentação, né, da documentação e definição de como será o modelo de negócio, porque as pessoas nos buscam e a gente percebe que eles entendem do fazer, né? Mas na hora de estruturar o negócio, aí já vem uma certa dificuldade. Então, a gente assessora nesse sentido também, de se pensar como é que vai ser esse negócio. Nós temos ferramentas para isso também, né? A gente ajuda na elaboração dessa documentação, a gente constrói junto com o grupo o estatuto social, o ato constitutivo, nós disponibilizamos também oficinas, né? A gente faz dramatizações de assembleias justamente para dar condições desse público iniciar no cooperativismo. Então, minha gente, estamos encerrando essa edição do Vozes do Cooperativismo. Queria agradecer a sua audiência, a sua paciência, e a gente volta na próxima semana com mais debates sobre esse modelo de negócio que transforma vidas e gera desenvolvimento.